Eu acho que esse último vídeo eu encerro sobre o assunto de filtros de harmônica, né? Essa breve explicação. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: os filtros de harmônicas ele tem duas funções essenciais. Claro, a primeira é eliminar, né, as distorções de harmônicas, né? Então eu ter a sintonia certa, ele eliminar. Ele também, como ele tem capacitores, ele tem um reativo capacitivo alto e ele me ajuda também na frequência fundamental, né? No caso de 60 Hz, ele me ajuda na questão da correção do fator de potência também, ok? Então, como eu disse, aqui é só um exemplo que eu parti, mas às vezes você tem vários filtros, eu tenho de quinta, sétima, às vezes você vai colocando isso conforme você vai aumentando a potência, né, dos equipamentos não lineares, mas você também de olho ali para controlar o fator de potência do seu site. Então, às vezes é importante partir o projeto olhando, né, sobre o reativo capacitivo que cria, né, que nem um exemplo aqui. Eu tenho minha planilha aqui que eu peguei aquela aplicação, mas aqui eu tenho lá o reativo, né, o reativo capacitivo total desse caso aqui, né? Eu tenho aqui 6 MVA R, ok? De reativo capacitivo, isso aqui é por fase, isso aqui é o total, né? Então, quando esse filtro entra, ele me ajuda bastante. Mas vamos supor que eu tenho que fazer um outro valor, né, do reativo capacitivo, exemplo. Então, o reativo capacitivo, se você pegar lá na fórmula, né, na fórmula dele, tá aqui, eu vou buscar aqui e mostrar para vocês, né, nas equações. Então, a fórmula aqui, olha, basicamente o que me importa é só o XC, né? Então é só o valor do capacitor, quer dizer, a tensão que eu trabalho, né? A tensão entre fase, a ordem da harmônica, mas o elemento que me afeta bastante é o capacitor, é o XC aqui, a reatância capacitiva. Então às vezes eu tenho que partir dele, né? Então aqui eu tenho as tensões, eu posso, num novo projeto, partindo do zero, né? Eu tô aqui só um exemplo de um filtro já que eu determinei que já existia, eu só estava conferindo, mas vamos supor que eu quero 10 MVA aqui, né? Então eu coloco uma capacitância aqui, ó lá, mais ou menos, só chutei, deu próximo. Então esse é um capacitor, né, que eu chutei aqui, deu capacitores de 20 micro, e normalmente eu quero dizer que o capacitor ali é a associação. Existe uma associação de capacitores, que nem no meu caso aqui, a gente alimenta com 34,5, eu não tenho capacitores com esse nível de isolação, né? Eu tenho aí para 20 kV. Então, normalmente, às vezes, eu tenho que colocar dois em séries, né? Então, a resultante aqui é a associação equivalente dos capacitores, né? Capacitor é o inverso do resistor, né? Em série, ele tira o paralelo, e quando eles estão em paralelo, eles se somam as capacitâncias. Então, eu preciso pegar o equivalente da associação, tá? Só para lembrar nesse destaque. Mas aqui, ó, eu colocando aqui capacitores de 20, né? Então eu já tenho um MVA mais ou menos que me interessa. Um pouquinho maior, para que os 22 lá, 21 microfarad, eu tenho ali mais ou menos 21.5, talvez vai dar, 21,5, ok? Me deu os 10 MVA que eu preciso para quando entrar esse aqui, para me ajudar no fator de potência, ok? Na fundamental. Tá, mas esse filtro aqui é o de quinta agora, mas ele não é o de quinta. Agora eu vou, para mexer na sintonia dele, agora eu vou acertar, vou ver o valor né, que eu posso pegar a fórmula e ser mais exato, mas eu posso vir aqui e tá tentando, né? Se eu colocasse aqui, se eu diminuísse, tá 10, tá na de quinta. Olha lá, se eu diminuir, eu aumento, olha lá. Então 8,2, né? Eu tô aqui, vou subindo, ó, 8,5. Então eu vou subir para 9 mili. Eu tô baixando aqui, então eu vou baixar 8 ele tá subindo, então 7, né? 7. Ah lá, tá 7, olha lá, quase o de sétima também, né? Então 6,9. Olha lá, quase chegando ali. Então 6,7. Bom, olha lá, cheguei no de sétima harmônica. Então, sim, na raça aqui, eu parti de um novo projeto, na qual eu pego aqui, eu pego um valor de capacitância que me interessou para eu ter um reativo capacitivo para a correção de fator de potência, e depois eu só achei o valor de indutância para dar exatamente se eu quero um de sétima ordem, né? Então, se eu colocasse esses valores aqui, ó, 21,5 e 6,7, né, aqui na apresentação, ó, 6,7 aqui, né? 6,7 mili. Aqui eu copiar isso. 6,7 mili. Só mudar aqui
Para vocês verem que também o projeto, esse vai ser um de sétima também, né? Só que com o reativo que me interessa lá, ok? E 21,5, né, foi a capacitância. Então, se eu pegar um, você copio, 21,5, só que é ponto aqui, 21,5. Então, eu vou copiar esse valor agora, só com Ctrl C e vou colar aqui nesse. Como ele é um de sétima, ele tem que ter o perfil igual que nós estávamos vendo, né? Só que eu só mudei o reativo dele. Então, se eu botar para rodar, olha lá, ok? Então, quase que é o mesmo comportamento, ok? Então, ele tem um fator de qualidade bom ainda, que a resistência eu mantive baixa, ele está estreito, né, ok? E a frequência exatamente de sintonia dele, olha lá. Então, eu criei aí, ó, criei um filtro que eu quero que me interessa a segunda função dele, correção de fator de potência. Eu tenho um reativo lá, capacitivo alto, 10 MVA quase, né? Ok? Então assim eu só mostrei um exemplo de como que a gente pode fazer isso também. Mais um detalhe aqui para concluir, né? Eu espero concluir agora um detalhe só explicando como que funciona o comportamento. Eu tenho uma outra apresentação aqui, eu vou só salvar aqui. Eu tenho uma outra apresentação aqui, ó. Na verdade, aqui o que eu fiz é aquele outro filtro que nós tínhamos feito, né? Ok? Só que aqui eu tô pegando valores de reatância indutiva e valores de reatância capacitiva, né? Conforme a frequência vai variar de 60 Hz a 660. Só para ver uma análise, porque para vocês perceberem que quando eu tenho a minha frequência quando eu tenho a minha frequência de sintonia, é exatamente quanto a impedância reativa e a impedância a reatância indutiva e a reatância capacitiva são iguais, elas se anulam ali, ok? Olha lá. Aqui só está rodando uma demonstração. Então a gente vê que em determinada frequência eu estou calculando o XL e o XC. Então, quando a minha frequência, olha só o ponto da frequência de sintonia, é quando as duas é o menor valores, porque é uma série, né? O XL está em série com o XC, porque é um RLC. Então, quando eu tenho a menor impedância, quando elas se anulam, o efeito uma anula, é exatamente na minha frequência de sintonia. Então, o que sobra, né, se eu tirar a impedância, é só a resistência que sobra. Né? Se você pegar a fórmula a equação da minha impedância, o meu XC é igual, então um subtrai do outro elevado ao quadrado zero. Então, a minha impedância é exatamente o valor da minha resistência, porque eu levo ao quadrado e tiro a raiz, exatamente o que sobra. A menor impedância é a resistência que eu tenho ali, né, de linha, né? Então eu só queria falar sobre esse efeito também, sobre esse detalhe desse comportamento, que ele, quando eu tenho ele está sintonizado nessa frequência, significa, né, que nessa frequência a XL é igual a XC, né? Então vai ter o mesmo no menor valor, né, que eu posso ter, porque um está somando com o outro aqui, ó. Esse soma com esse, sempre são valores altos. Mas aqui o menor, os dois estão quase iguais, se anulam, a minha impedância sobra só o valor do R, então bem baixo, né? No caso meio lá que eu tenho resistência de 0,5 ohms é em minha impedância para poder eu dissipar as distorções, para poder eliminar as distorções. Então eu acho que é isso. Eu vou estar disponibilizando todo esse material aqui, está no repositório. Tentei ser rápido também, né? Se for lento demais aí estende demais, mas eu acho que dá para ter uma boa noção, né, para quem trabalha comigo lá, que tem pessoal técnico, para ter um entendimento melhor. Como eu disse, às vezes não tem a oportunidade de estar explicando detalhe para todo mundo, mas aqui para quem trabalha comigo, para quem não trabalha comigo, para quem quer estudar, para quem já tem aplicações onde trabalha e pode checar. Então é isso que esses 3 vídeos comentam aí sobre um pouco do detalhe sobre filtros de harmônicas e sobre distorções. Então agradeço, muito obrigado.